Bom dia, gratidão pela presença. Hoje, o capítulo 13, O Santo que Não Dorme. Autobiografia de Muiroc. O Santo que Não Dorme, capítulo 13. Por favor, dê-me sua permissão para ir ao Himalaia. Espero em solidão imperturbável atingir ininterrupta comunhão divina. Eu realmente dirigi essas palavras ingratas a meu mestre, acometido por uma das ilusões imprevisíveis que ocasionalmente assaltam o discípulo, eu sentia crescente impaciência com os deveres do eremitério e os estudos da faculdade. Circunstância francamente, circunstância fracamente atenuante é que o pedido foi feito após apenas 6 meses de convivência com o Cyril Kutsar. Eu ainda não tinha avaliado plenamente sua incomensurável estatura. Muitos montanheses vivem no Himalaia, contudo não possuem a percepção de Deus. A resposta de meu guru veio devagar e com simplicidade. Procura-se melhor a sabedoria em um homem de consciência divina do que em uma montanha inerte. Ignorando o claro sinal do mestre de que ele, e não uma montanha, era meu instrutor, repeti o pedido. Cyril Kutsar não se dignou mais a responder. Tomei seu silêncio como consentimento, uma interpretação precária, mas conveniente. Em minha casa em Calcutá, naquela noite, ocupei-me com os preparativos da viagem. Ao amarrar alguns objetos dentro de um cobertor, lembrei-me de um embrulho parecido, subrepticiamente atirado da janela de meu sótão alguns anos antes. Perguntei-me se esta não seria outra fuga para o Himalaia sob má estrela. Na primeira vez, minha alegria espiritual era grande. Nesta noite, minha consciência me afligia ao pensamento de abandonar meu guru. Na manhã seguinte, procurei Behari Pundit, meu professor de sânscrito na Scott Church College. O senhor me contou de sua amizade com um grande discípulo de Lahiri Mahasaya. Por favor, dê-me o endereço dele. Trata-se de Rangopal Buzundar. Eu o chamo de santo que não dorme. Ele está sempre acordado, em consciência estática. Sua casa fica em Rambajpur, perto de Tarakswar. Agradeci ao Pandita e imediatamente tomei o trem para Tarakswar. Esperava silenciar minhas apreensões, obtendo licença do santo que não dorme para entregar-me à meditação solitária no Himalaia. Behari Pundit dissera-me que Rangopal havia recebido iluminação depois de muitos anos de prática de Kriya Yoga em isoladas cavernas de Bengala. Em Tarakswar, fui visitar um santuário famoso. Os hindus veneram o lugar, assim como os católicos veneram o Santuário de Lourdes na França. Inúmeras curas milagrosas ocorreram em Tarakswar, inclusive uma com um membro de minha família. Sentei-me no templo durante uma semana, contou-me certa vez minha tia mais velha. Observando completo jejum, rezei pelo restabelecimento de seu tio, Sarada, que padecia de doença crônica. No sétimo dia, uma erva materializou-se em minha mão. Fiz das folhas um chá e dei-o a seu tio. Sua doença desapareceu na mesma hora e nunca mais voltou. Entrei no grande templo de Tarakswar. O altar possui apenas uma pedra redonda. Sua circunferência, sem começo nem fim, é uma representação significativa do infinito. Na Índia, as abstrações cósmicas são entendidas até pelos camponeses iletrados. Na verdade, os ocidentais, às vezes, os acusam de viver de abstrações. Meu estado de espírito naquele momento era tão austero que não me senti inclinado a reverenciar o símbolo de pedra.
Deus deveria ser procurado, refleti, unicamente dentro da alma. Abandonei o templo, sem a genuflexão, e caminhei energicamente em direção ao vilarejo de Rambajpur, fora dos limites de Taraxuar. Eu não conhecia o caminho. Meu pedido de informações a um transeunte fez com que ele mergulhasse em demoradas cogitações. Ao chegar a uma encruzilhada, vire à direita e continue andando, sentenciou ele afinal, em tom de oráculo. Obedecendo às instruções, vaguei ao longo das margens de um canal. Escureceu. Os arredores daquela aldeia da selva estavam vivos com piscantes vagalumes e aulilos de chacais próximos. O luar era demasiado tênue para me servir de ajuda. Continuei vagando por 2 horas. Bem-vindo o tilintar da sineta de uma vaca. Meus gritos repetidos, afinal, trouxeram um camponês até mim. Procuro o rango pau-babu. Ninguém com este nome vive em nossa aldeia. O tom de voz do homem era áspero. Você é certamente um detetive mentiroso. Esperando ver diminuídas as suspeitas de sua mente, preocupada com a política, expliquei-lhe cuidadosamente a situação de apuro em que me achava. Ele me levou à sua casa e ofereceu-me hospitaleira acolhida. Rambajpur é longe daqui, assinalou ele. Na encruzilhada, você deveria ter virado à esquerda e não à direita. Meu primeiro informante, pensei com tristeza, era uma ameaça definitiva para os viajantes. Após uma saborosa refeição de arroz integral, dal, de lentilhas e caril, de batatas com banana, retirei-me para uma pequena cabana junto ao pátio. À distância, os habitantes do vilarejo cantavam, acompanhados de ruidosos mirindangas, tambores e símbolos. O sono estava fora de cogitação naquela noite. Rezei fervorosamente para ser guiado ao recluso yogi Rangopal. Logo que os primeiros raios de luz da madrugada entraram pelas fendas da choupana, parti para Rambajpur. Cruzei acidentados campos de arroz, caminhando penosamente sobre tocos de plantas espinhosas, cortadas à foice, e contornando montículos de barro seco. De vez em quando, ao encontrar um transeunte, ele invariavelmente me dizia que meu destino estava apenas a um crocha, cerca de 3 quilômetros. Em 6 horas, o sol viajara triunfalmente, do horizonte ao zênite, mas comecei a sentir que sempre estaria longe de Rambajpur por apenas uma crocha. Às 3 horas da tarde, meu mundo continuava a ser um campo de arroz interminável. O calor que tombava do céu, inclemente, estava quase me fazendo desmaiar. Vi um homem aproximar-se de mim em passo vagaroso. Não quis me atrever a fazer a pergunta usual, com medo de provocar a monótona apenas a um crocha. O desconhecido parou ao meu lado. Ao meu lado, magro e baixo, fisicamente era inexpressivo, a não ser por um extraordinário par de olhos escuros e penetrantes. Eu estava planejando sair de Rambajpur, mas o seu propósito era bom, de modo que esperei por você. Sacudiu o indicador junto a meu rosto atônito. Não pensa que é esperteza demais achar que poderia aparecer sem avisar? Aquele professor Bihari não tinha o direito de lhe dar o meu endereço. Considerando o que fazer, a minha própria apresentação seria mera verbosidade em presença deste mestre, permaneci calado, um tanto ressentido por sua recepção. A seguir, ele perguntou bruscamente: Diga-me, onde pensa que Deus está? Ora, ele está dentro de mim e de tudo. Sem dúvida, eu parecia tão aturdido quanto me sentia. Permeando tudo, hein? O santo riu. Então, por que, jovem senhor, não fez reverência ao infinito no símbolo de pedra ontem, no templo de Taraxuar? Seu orgulho motivou o castigo de ser posto em rumo falso por um transeunte que não se preocupava com refinadas distinções entre direita e esquerda.
Hoje também você teve um dia bem desagradável. Concordei plenamente, maravilhado de que um olho onipresente estivesse oculto no corpo tão comum que tinha à minha frente. Uma força curativa emanava do iogue. Senti-me instantaneamente refrescado naquele campo escaldante. O devoto tende a pensar que seu caminho para Deus é único, disse. A yoga que permite achar a divindade no interior do homem é indubitavelmente a senda mais elevada, como Lahiri Mahasaya afirmou. Mas, ao descobrirmos o Senhor dentro de nós, logo o percebemos fora de nós. Os santuários de Taraxuá e de outros lugares são, com justiças, venerados como centros nucleares de poder espiritual. A atitude de censura do santo desapareceu. Seus olhos tornaram-se suaves, compassivos. Deu uma palmadinha em meu ombro. Jovem Yogi, vejo que está fugindo, disse ao mestre. Ele tem tudo o que você precisa. Você deveria voltar para ele. E acrescentou. As montanhas não podem ser o seu guru. O mesmo pensamento que Sri Yukteswar expressara 2 dias antes. Os mestres não estão sob a obrigação cósmica de viver apenas nas montanhas. Meu companheiro examinou-me com olhos zombeteiros. A cordilheira do Himalaia, na Índia e no Tibete, não tem o monopólio dos santos. O que alguém não se dá ao trabalho de procurar dentro de si não será descoberto ao transportar o corpo de lá para cá. Mas assim que o devoto se dispõe a ir até o fim do mundo atrás da iluminação espiritual, seu guru aparece bem próximo. Silenciosamente concordei, relembrando minha oração no eremitério de Benares, seguida pelo encontro de Sri Yukteswar numa rua repleta de gente. Você dispõe de um quarto pequeno onde possa fechar a porta e ficar sozinho? Sim, refleti em como este santo descia do geral ao particular com velocidade desconcertante. Essa é a sua caverna. O Yogi lançou-me um olhar de iluminação que jamais esqueci. Essa é a sua montanha sagrada. É ali que encontrará o reino de Deus. Suas palavras simples baniram instantaneamente minha longa obsessão pelo Himalaia. Num abrasador campo de arroz, despertei de meu sonho de montanhas e neves eternas. Jovem senhor, sua sede divina é louvável. Sinto grande amor por você. Rangopal tomou minha mão e levou-me a uma pitoresca aldeia dentro de uma clareira na floresta. As casas de adobe estavam cobertas com folhas de coqueiro e apresentavam, sob a entrada, rústicos adornos de flores tropicais recém-cortadas. O santo me fez sentar na sombreada plataforma de bambu de sua pequena cabana. Depois que ele me deu suco de limão adoçado e um torrão de açúcar candy, dirigimos-nos ao pátio e assumimos a postura de lótus. 4 horas de meditação transcorreram. Abri os olhos e vi que a figura enluarada do Yogi continuava imóvel, enquanto eu recordava austeramente a meu estômago que nem só de pão vive o homem. Angopal levantou-se. Vejo que está faminto, disse-me. A comida logo estará pronta. Acendeu o fogo de um forno de barro no pátio. Em pouco tempo estávamos comendo arroz e dal, servido em grandes folhas de bananeira. Meu anfitrião cortesmente recusara meu auxílio no preparo da comida. Um provérbio hindu, o hóspede é Deus, tem sido respeitosamente observado na Índia desde tempos imemoriais. Em minhas viagens posteriores pelo mundo, fiquei encantado ao ver idêntico respeito pelos visitantes manifestar-se nas zonas rurais de muitos países. O habitante das cidades tem o senso de hospitalidade embotado pela superabundância de rostos estranhos. Os mercados humanos pareciam quase inimaginavelmente remotos ao me sentar,
de pernas cruzadas junto ao iogue, no isolamento da pequenina aldeia da selva. O quarto da choupana estava misteriosamente iluminada. O quarto da choupana estava misteriosamente iluminado por suave brilho. Rangopal arrumou alguns cobertores rasgados sobre o solo para servir-me de cama e sentou-se numa esteira de palha. Subjugado por seu magnetismo espiritual, arrisquei um pedido. Senhor, por que não me concede um samadhi, uma visão espiritual, né? Meu querido, eu teria prazer em transmitir-lhe o contato divino, mas não me cabe fazê-lo. O santo olhou-me com olhos semicerrados. Seu mestre vai conceder essa experiência em breve. Seu corpo ainda não está sintonizado. Assim como uma pequena lâmpada seria queimada por excessiva voltagem elétrica, seus nervos igualmente estão despreparados para a corrente cósmica. Se eu lhe desse o êxtase infinito agora, você arderia como se cada célula sua estivesse queimando. Você me pede a iluminação, continuou Yogi pensativamente, enquanto eu próprio cismo, insignificante como sou, e com a pouca meditação que fiz, se consegui agradar a Deus e que merecimento poderei encontrar a seus olhos no ajustes de contas final. O Senhor não procurou a Deus com todo o coração durante longo tempo? Não fiz muito. Berrari deve ter lhe contado um pouco de minha vida. Durante 20 anos morei numa gruta secreta meditando 18 horas por dia. Depois fui para uma caverna mais inacessível e ali fiquei por 25 anos, permanecendo em união yoga durante 24 horas todos os dias. Eu não precisava dormir, pois estava sempre com Deus. Meu corpo ficava mais descansado pela tranquilidade absoluta da superconsciência do que poderia estar pela imperfeita paz do estado subconsciente ordinário. Os músculos relaxam durante o sono, mas o coração, os pulmões e o sistema circulatório continuam a trabalhar incessantemente, não tem descanso. Na superconsciência, todos os órgãos internos permanecem em estado de animação suspensas, eletrificados pela energia cósmica. Assim há anos eu não preciso dormir, e acrescentou, tempo virá em que você também dispensará o sono. Céus, o Senhor medita há tanto tempo e, no entanto, ainda não tem certeza do favor de Deus? Observei com assombro. Então, o que esperar para nós, pobres mortais? Mas não vê, querido jovem, que Deus é a própria eternidade? Achar que se pode conhecê-lo plenamente por ter meditado 45 anos é expectativa bastante absurda. Babaji nos assegura, entretanto, que até uma pequena meditação nos salva do terrível medo da morte e dos estados pós-morte. Não atrele seu ideal de espiritualidade a pequenas montanhas, mas sim à estrela da absoluta realização divina. Se for bem esforçado, chegará lá. Fascinado pela perspectiva, pedi mais esclarecimentos. Ele narrou-me a história maravilhosa de seu primeiro encontro com Babaji, o guru de Lahiri Mahasaya. Perto da meia-noite, Rangopal silenciou e deitei-me sobre os cobertores. Fechando os olhos, vi lampejos e relâmpagos. Meu vasto espaço interior era uma câmara de luz difusa. Abri os olhos e observei a mesma radiação deslumbrante. O quarto tornou-se parte da abóbada infinita que eu contemplava com a visão interior. O yogi perguntou, por que não dorme? Senhor, como posso dormir quando relâmpagos fulguram ao meu redor, estejam meus olhos fechados ou abertos? Você é abençoado por ter essa experiência. As radiações espirituais não são vistas facilmente. O santo acrescentou algumas palavras de afeto. Ao amanhecer, Rangopal me deu torrões de açúcar cândido e disse que eu devia partir. Eu sentia tal relutância em me despedir que as lágrimas deslizavam por meu rosto.
Não o deixarei ir de mãos vazias, disse o Yogi com carinho. Farei uma coisa por você. Sorriu e me olhou fixamente. Eu me tornei imóvel como se tivesse raízes no chão. Vibrações de paz que emanavam do santo inundaram meu ser. Fui instantaneamente curado de uma dor nas costas que havia me atormentado intermitentemente durante anos. Renovado, banhado em mar de luminosa alegria, eu não chorava mais. Depois de tocar os pés de Rangopal, entrei na floresta. Consegui abrir caminho através de seu emaranhado tropical e de muitos campos de arroz até chegar a Taraxuá. Ali fiz uma segunda peregrinação ao santuário famoso e prostrei-me totalmente diante do altar. A pedra circular ampliou-se em minha visão interna, até converter-se em esferas cósmicas, anel dentro de anel, zona após zona, tudo saturado de divindade. Feliz tomei o trem uma hora depois para Calcutá. Minhas viagens terminaram não nas montanhas imponentes, mas na himalaica presença de meu mestre. E assim termina esse capítulo, O Santo que Não Dorme. Gratidão.